Pessoal, boa noite novamente. Vamos dar andamento aqui no nosso encontro número 8, tá? Estou ainda na sessão 2.3 aí, que vai fazer parte da nossa primeira avaliação na próxima semana. Todos estão me escutando bem? Estão vendo o meu slide de gestão de projetos? Sim. Sim, professor. Sim. Agradeço, espero que todos estejam bem aí dentro do possível. E aí no final da aula nós vamos esclarecer algumas dúvidas referente à avaliação. Então essas perguntas aí, se vocês guardem para o final, nós vamos ter um tempo para tirar todas as dúvidas, tá? Hoje eu vou fazer a continuação do aulão que nós tivemos na aula passada. Então, quem não está vindo participando aí por vários motivos aí que nós já sabemos, pode aproveitar hoje no mesmo esquema. Tiver qualquer dúvida, pode parar a aula e fazer a pergunta, não tem problema nenhum, nós estamos nesse time mesmo, tá? Na aula passada nós falamos de 10 situações, e eu comentei que essas 10 situações, elas são desmembradas em outras várias casinhas, né? Então, hoje nós vamos falar individualmente aí dessas casinhas, tá? Semana passada nós falamos das 10 áreas do conhecimento. Eu usei um modelo bem didático, tá, pessoal? Que era como se fosse um livro, né? Então, eu expliquei quais eram os 10 itens aí para a gente saber quais são as áreas de conhecimento da gestão de projetos. Então, nós falamos de integração, nós falamos de escopo, nós falamos do tempo, nós falamos do custo, da qualidade, dos recursos, das comunicações, dos riscos, das aquisições e dos stakeholders, né? Então, eu falei isso numa sequência como se fosse um livro, né? Capítulo 1, capítulo 2, até o 10º capítulo. Qual que é a diferença da aula de hoje? Hoje nós vamos fazer uma aula para profissionais de projeto. Então, nós vamos pegar aqueles 10 itens, como se fosse um livro, e nós vamos desmembrar dentro do nosso projeto. Vocês vão ver a diferença, porque a primeira caixinha, por exemplo, que é da integração. A integração, ela só é um primeiro item. É isso que eu vou mostrar para vocês, que ela aparece em vários pontos do nosso projeto, tá? Então, nós vamos desmembrar 10 itens em 50 novas caixinhas, de 48 a 50 caixinhas, tá? Vocês vão encontrar alguns autores com 50 caixinhas, outros com 49, outros com 48, isso depende do autor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês, né? Então, eu vou mostrar quais caixinhas cada um faz parte naquele momento, né? Então, só para dar o exemplo aqui para vocês lá. No primeiro item tem a iniciação, lá em cima. O que faz parte da iniciação de um projeto? Nós vamos ter que falar da integração. A integração era o primeiro item lá que nós aprendemos no nosso livro na aula passada. E os stakeholders, que são as partes interessadas, estava na 10ª parte do nosso livro. Só que aonde que ele precisa ser analisado? No início. Então, essa é a diferença do que nós fizemos da aula passada para essa aula. E assim por diante, né? Então, nós vamos trabalhar aqui criando mesmo as caixinhas, né? E quais são as etapas e quais são as diferenças dessas atividades passo a passo, tá? A fonte aqui é o Ricardo Vargas, que ele é um estudioso aí do PMBOK, que é o livro, né, didático, aí tá a fonte do autor, que eu peguei o conteúdo, tá?
Então, nós vamos falar lá da iniciação, nós vamos falar do planejamento, nós vamos falar da execução, o monitoramento e o controle, né? Então, eu vou pegar aqueles 10 itens e vou desmembrar nessas 5 atividades aqui, passo a passo. Para não ficar tão pequeno, né? Eu vou fazer aqui a atividade um por um e aí a gente vai voltando aqui aonde que está nessa tela aqui, tá? Eu vou fazer devagarinho para vocês terem entendimento. Eu só deixei o slide maior aí para facilitar tanto a minha explicação, né, e como a visualização de vocês e a minha também, tá? Eu gostaria que algum aluno desse uma ideia de um projeto aí qualquer para a gente ter como base alguma estrutura para eu ir citando os exemplos. Não sei algo que o aluno queira construir ou algo do tipo, só para a gente conseguir ter um cenário aqui. Não sei se vocês conseguem me ajudar. Pode ser construção de uma casa, professor? Pode, é bem-vindo. Não tem problema não. Se todos concordarem, nós podemos fazer de uma construção de uma casa, sem problema. Pode ser? Pode ser, professor. Beleza, eu vou dar andamento aqui só para a gente ter uma base de exemplos, né? Para não ficar tão teórico aí, para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor aí quando a gente fala cada item. Professor, tem também um projeto que vai sair o SESC aqui na Casa de Nassau. Tá. Eu acho que pode também ser o SESC. Eu acho que seria um pouco mais complexo, mas eu acho que a gente pode fazer também. Não tem problema nenhum. Se vocês acharem aí, o que for melhor, eu vou tentar dar os exemplos mais simplistas para vocês entenderem. Eu vou trabalhar com a casa a princípio, e aí se eu conseguir linkar algumas coisas sobre o SESC, eu vou falando com vocês também. Mas obrigado aí pela participação. Nós vamos iniciar aqui pela programação das caixinhas, tá? Eu sempre vou estar apontando com o mouse qual caixinha eu estou falando. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vocês podem parar a aula aí a hora que vocês precisarem, tá? Então, vou começar aqui na nossa integração, né? Que foi o que nós comentamos lá, desenvolver o termo para a abertura do projeto. Então, o início de tudo é o quê? É um planejamento. Ele acontece antes do quê? Ele acontece antes do escopo, né? Então, eu preciso fazer o quê? Integrar as pessoas que vão participar daquela atividade, tá? Então, eu pretendo construir uma casa, por exemplo, eu moro num apartamento, eu vou mudar para um condomínio, tá? Então, qual que é a integração que eu preciso fazer, né? Então, eu preciso conversar com a minha família, eu preciso ver se eu tenho recursos para isso, eu tenho que fazer toda uma participação e envolvimento daquelas pessoas que vão estar ligadas diretamente ali no desenvolvimento do meu projeto, né? Então, eu tenho que integrar outras pessoas que vão conseguir me ajudar para fazer aquela atividade, né? Então, eu tenho uma família, eu vou integrar essas pessoas, nós vamos discutir alguns pontos, aonde vai ser essa casa, qual o valor do terreno, qual o perfil dessa casa. Nós vamos fazer ali uma análise prévia, né, do que é possível ou não para fazer esse projeto. E dentro disso eu vou identificar quem? As partes que são interessadas para o desenvolvimento desse projeto, né? Quem está integrado no projeto são pessoas que são interessadas, e nós temos pessoas que estão externos aos projetos
que também são pessoas interessadas. Então, eu vou fazer uma casa com piscina ali em Caieiras, né? Então, é bacana, né? Minha família pode ir lá, eles podem se divertir lá, vai ter uma parte de churrasqueira. Essas pessoas são pessoas que são interessadas no meu projeto. O meu projeto ele vai ter financiamento bancário. O banco que eu vou pegar esse recurso, ele é uma pessoa interessada no meu projeto? É uma pessoa interessada no meu projeto. Então, tudo que envolver diretamente ou indiretamente são pessoas que estão ligadas ali no projeto. Então, para eu iniciar o meu projeto, o que eu tenho que pensar? Quem vai me apoiar com a integração e quais são as pessoas que estão interessadas para que esse projeto dê certo ou ele ande mais próximo de ser finalizado. Então, nós vamos ter aí bancos, vão ter outras situações, parentes que têm interesse que essa casa fique bonita com piscina, para ter um local lá de final de semana de lazer. Aí eu posso dar o exemplo que vira um Sesc, né? E assim por diante, tá? Então, nós temos lá, do livro que nós aprendemos da semana passada, o item 1 junto com o item 10, né? Que é a integração junto com as partes interessadas. Então, nós não tínhamos como fazer, né, a integração sem saber se as partes interessadas elas vão estar envolvidas no projeto. Às vezes, eu quero fazer um projeto lá de uma casa, né? Só que aí o que acontece? Eu quero fazer o projeto, só que eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Vai adiantar? As partes interessadas ali, se eles não me derem dinheiro, por mais que eu tenha uma integração aqui, tenha uma vontade de abertura do projeto, não vai acontecer. Porque eu preciso do capital aqui, eu preciso de pessoas interessadas no meu projeto, que vão me financiar para eu conseguir fazer isso aqui. Professor, então a minha obra, eu tenho todo o valor para fazer o pagamento. Você não precisa do banco, né? Só que ali tem, por exemplo, vou fazer lá em Caieiras, tem a prefeitura que tem interesse na obra. Por quê? Você vai pagar impostos sobre essa nova construção, tem as pessoas ali em volta que você vai consumir novos produtos. Então, assim, você pode enxergar as partes interessadas de vários pontos, né? Porque você não vai, por exemplo, sair lá de Caieiras para vir fazer compra aqui em São Paulo, por exemplo. Um caso ou outro, sim, mas depois que você acostumar com a região, você passa a consumir os produtos da própria região, né? Você passa até a falar o idioma da região, ainda mais consumir produtos daquela região, tá? Quando eu saio lá da integração, que é o início do meu projeto, eu vou para o segundo ponto, que é o quê? O planejamento. Só que o planejamento ele começa por onde? Pela integração, que é desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Tudo isso está no quê? Integrar as coisas. Olha a diferença. Então, eu volto aqui, eu tive integração junto com os stakeholders, que são as partes interessadas, isso na iniciação. Quando eu vou no planejamento, que é o meu segundo item, olha quem que vai integrar tudo. Porque integrar é o quê? Juntar partes. A própria palavra ela já diz. Então, o que ela vai fazer? Ela vai aqui seguindo as setas, ela vai integrar quais as atividades que a gente precisa fazer. Tá? Então, nós vamos seguir aqui o desenvolvimento aqui dos meus quadrantes, para a gente perceber que ele tem uma lógica, né, de atividades. E o que é bacana, o que é legal em gestão de projetos, pessoal, é que quando eu estou aqui, por exemplo, estimar o custo, eu posso ter alguma mudança aqui no meu escopo. Tá? Então, quem entende isso daqui que nós vamos falar na aula de hoje, como um negócio único e fechado, ele não consegue ter flexibilidade para gerenciar um escopo, porque sempre nós vamos ir e voltar, vai depender do que acontece em cada quadrante. Professora, eu fiz o meu escopo e ele precisa ser daquela forma. Isso não existe, isso daqui só está no papel. Tá? O que traz a gestão de projetos é o quê? Cada situação, cada quadrante, ele pode me remeter a uma situação no cronograma. Por exemplo, se eu tenho algo lá que acaba o meu recurso, o que acontece com o meu cronograma? Ele tem interferência.
porque eu tinha lá uma definição de ter 3 pessoas construindo a minha casa, mas para eu ter 3 pessoas construindo minha casa na semana 17, por exemplo, eu preciso ter dinheiro para pagá-los. Se acontecer qualquer problema com o meu recurso financeiro aqui, o que acontece lá no meu cronograma? Ele vai ter alterações. Então, eu fiz o cronograma e agora eu não vou mexer nele. Vai depender de outras situações. Tá? Então, esses quadrantes hoje mostram essa flexibilidade de atividades. Tá? A gente vai conseguir enxergar um pouco melhor isso daí. Eu vou dando exemplos para vocês, tá? E vocês vão entender um pouco melhor isso daí no final da aula. Como eu falei lá, né? Vou voltar no slide, tá? A aula de hoje é porque é para quem? É para profissionais de projeto. Então, hoje vocês vão ter uma visão macro, né? Do que acontece mesmo dentro dos projetos aí nas grandes empresas. Eu vou para o meu item, né? Que depois que eu iniciei lá, né? Que eu tive a integração e eu tenho o envolvimento das pessoas, aí sim eu vou começar a fazer o meu escopo, né? Eu vou planejar o gerenciamento do escopo, como que as coisas vão ser feitas, todo o processo aí de colocar no papel o que deve acontecer. Eu vou coletar os requisitos, que são as atividades que precisam ser feitas, como elas vão ser feitas, quais as pessoas estão envolvidas nisso, né? Então, eu vou coletar ali várias informações para a gente não ter atritos no meio do caminho. Quem que vai vistoriar a obra durante a semana, né? De repente, quem está construindo a casa é o marido e a mulher só, né? Então, lá na integração, uma beleza, nós vamos lá construir e assim, a Deus dará, né? Não, os dois trabalham, aí durante a semana alguém precisa ir lá na obra, né? Então, nós precisamos coletar todos os requisitos para a gente entender bem o que cada um vai fazer e quais são as suas atividades ali dentro do planejamento. Porque senão, o que vai acontecer? Teve a integração, todos são interessados, mas na hora de fazer, não, eu quero só a casa. Fazer, ter que ir lá, verificar o que está acontecendo, se precisar de alguma coisa específica, precisar pagar alguém, não, isso daí é com você. Então, no escopo já vem esse tipo de atividade, né? Aí o terceiro item é nós definirmos o escopo, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, em que momento vai ser feito, né? E criar aí a EAP, que nada mais é do que um cronograma aí de atividades, quem que vai gerenciar cada coisa, né? Como que vai fazer, quem que vai fazer, em que momento que vai fazer, né? Então, é uma linha, né? Uma pessoa vai cuidar do financeiro, uma outra pessoa vai cuidar da obra em si, a outra vai cuidar da infraestrutura do local, e assim por diante. Cada pessoa vai cuidar de uma parte aí, são as definições das tarefas, né? Criar o EAP aí do nosso escopo, né? Depois que nós fizemos o nosso escopo e a definição do que nós precisamos fazer e como que isso vai ser feito, lembramos o que? O escopo, sim, diferente daquela primeira análise lá na integração, o escopo, sim, nós já vamos ter definido tudo isso no papel. Nós já vamos ter atividade que cada um vai fazer, como que ele vai fazer, em que momento ele vai fazer. Então, está tudo aí dentro do planejamento, né? Então, nós temos aí já um passo a passo das pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. Aí nós passamos para o segundo item, né? Que é o cronograma dentro do planejamento. O escopo, o que ele mostrou aqui? Ele mostrou uma setinha que ela desce, né? E ela sobe, que ela mostra que tem direção invertida. Então, eu passei do planejamento aqui, do gerenciamento do escopo, e fui para a coleta dos requisitos. Não quer dizer o que eu planejei aqui, eu não posso fazer um retrabalho. A maioria das vezes vai acontecer o quê? Eu faço o planejamento, quando eu vou na coleta de dados, eu faço o planejamento de novo. E assim por diante. As setinhas, elas indicam a direção que as coisas podem acontecer, tá? Isso está onde aqui, ó? No desenvolvimento do plano de gerenciamento do nosso projeto.
E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o planejamento lá da minha casa, tá? Então, eu vou planejar o gerenciamento do meu cronograma. O cronograma, nós podemos fazer ele de qualquer modelo, né? Tem aluno que fala assim, professor, você ensinou o gráfico tal, você não tem necessidade. O importante é o quê? Você ter realmente ali um planejamento, né? Que você consiga gerenciar aquele cronograma. Se nós pegarmos aí obras, por exemplo, de 50, 60 anos atrás, ou um pouco mais, nós não tínhamos o computador, né? Parece que tudo precisa ser feito no computador. Há 15, 20 anos atrás, eu acredito que as casas eram feitas com um cronograma feito na mão, né? Então, semanalmente lá, o dono da casa fazia, preciso comprar X de pedra, preciso comprar X de areia, preciso comprar tijolos. Isso daí, né, a tecnologia, ela nos auxiliou a montar esse cronograma. Mas o planejamento é basicamente a gente falar o que nós temos que fazer ali dentro de um cronograma, que vai ser definido aí pela pessoa que vai estar fazendo essa casa, né? Nós precisamos aí no 6.2 definir realmente quais são essas atividades dentro do cronograma, né? Então, eu tenho que pensar lá, a minha casa vai ter o quê? Vai ter quantas garagens, né? Quantos carros normalmente vão estar lá no final de semana? Se é uma casa para ter mais pessoas, eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar numa estrutura, né? Que eu consiga receber as visitas, né? Então, eu vou definir quais são essas atividades e como elas vão ser feitas. Minha casa vai ter pelo terreno, né? Que é um terreno caído, certo? Eu vou fazer uma garagem na parte de baixo, fazer 2 andares de casa. Como vai ser essa estrutura dessa casa? Ela vai ter mais vidro por ser uma casa mais voltada para um condomínio fechado, ou ela qual a estrutura de como que vai ser, né? Qual o design disso daí, né? Depois que eu definir quais são as atividades e como elas vão ter que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimar a duração de cada atividade. Então, eu vou colocar lá, para eu arrumar o terreno, vai demorar quanto tempo? 3 semanas. Para eu fazer a fundação da casa, vai demorar 2 meses. E assim por diante. Então, eu vou estimando, né? Quanto tempo vai durar cada atividade. Isso daqui você conseguir aí dimensionar qual que é o prazo das suas atividades é fundamental para, assim, todo o projeto, porque você vai conseguir saber em que momento que você vai gastar dinheiro, em que momento vai te demandar mais energia nessa obra, e assim por diante, né? Então, você vai saber o que está acontecendo ali em cada etapa. Nós temos também que 6.3, né, sequenciar essas atividades. Então, eu vou sequenciar as atividades, né, e vou colocar ali quanto tempo cada atividade vai demorar. Isso aqui foi até uma atividade que vocês fizeram, né? Nós fizemos lá do Rock in Rio. Então, eu vou fazer essa sequência de atividades lá. Em que momento eu vou arrumar o terreno, em que momento eu vou fazer a fundação, em que momento que eu vou estar tratando, né, as situações lá de realmente estar colocando, construindo a nossa casa lá de campo e assim por diante. Então, fazer uma sequência de atividades e eu vou estimar quanto tempo que a gente vai levar para a gente fazer isso daí. E tudo isso está ligado porque, ó, ele tem uma sequência, né, de setinhas, só que ele está definido por quê, ó? Tudo interligado entre eles, né? Então, o meu planejamento do cronograma, ele vai estar ligado a definir as atividades, sequenciar essas atividades, né? Em que momento cada coisa vai ser feita. Nós precisamos saber isso, assim, muito claro, né? Normalmente, o engenheiro vai falar para a gente, ó, a gente precisa fazer nessa sequência, essa atividade primeiro. Então, nós vamos ter aí outras pessoas envolvidas também com interesse nesse projeto, né? E estimar as durações das atividades. Só que assim, vai mudando, né? Então, cada sequência vai depender do tempo de duração para a gente estar definindo as nossas atividades. Então, vocês olham que os quadrantes, eles estão ali
imóveis, né? Só que dentro da atividade, você visualizando, você tentando montar esse projeto da sua casa, o que ele está ligado? Vai depender de várias situações que acontecem ali no dia a dia, para você estar estimando as coisas, né? Então tá, eu tenho uma sequência de atividade, só que, por exemplo, para eu montar lá a estrutura da casa lá, ou colocar o piso ou algo assim, eu não tenho o produto naquele momento, né? Ele acaba atrapalhando ali o item 6.4, que estima aí as durações das minhas atividades, e assim por diante. E sempre que tem uma alteração aqui, ele tem um problema, né, em outras coisas que nós já programamos, né? Então, nós temos aqui, tem outros tipos de impacto aí dentro do nosso processo de planejamento. Professor, Pode falar. A Sueli está tentando entrar e não está conseguindo. Ela falou que está aguardando a sua autorização. Fala para ela tentar entrar de novo aí, que não está pendente aqui, não. Será que ela está entrando no link correto? Sim, eu acabei de mandar para ela, já tentou 2 vezes, aí fala que está aguardando a sua autorização. Fala para ela entrar aqui que eu vou ficar esperando só um minutinho. Tá, obrigada. O Marcos Vinícius vai autorizar. Para que ela entrar aqui, eu retorno, tá? Então, dentro desses critérios aqui lá do nosso cronograma, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver, né, o nosso cronograma. Então, eu vou pegar lá ele passo a passo, né? E eu vou fazer o que eu preciso dentro de uma lógica, né? Normalmente desenvolvida aí pelo engenheiro, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma sequência das minhas atividades. Então, eu posso colocar lá no gráfico de Gantt, eu posso fazer várias alternativas aí que eu acho conveniente, né? Eu posso fazer um negócio mais ilustrativo, mas o importante é o quê? Que eu tenho uma sequência de atividades e o principal, que eu desenvolva esse cronograma, né? Que eu consiga realmente relacionar o que eu preciso fazer. Se eu não conseguir desenvolver esse cronograma, que tenha lá um planejamento, que eu consiga definir as atividades, colocar essas atividades, esse é o principal do cronograma, tá? Numa sequência de atividades. Então, eu preciso saber o que eu preciso fazer primeiro, segundo, terceiro. Se eu não conseguir fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou estar estocando, né, materiais, eu vou estar fazendo várias coisas que não estão de acordo com outras partes do projeto, que gera outros tipos de problema. Às vezes lá, professor, eu comprei tudo de uma vez, tá? Eu comprei o vidro, só que esse vidro vai ser colocado na casa depois de 2 anos, né? Então, às vezes, depende de como eu deixar esse vidro acondicionado lá no local, né? Na casa, normalmente, a gente constrói o primeiro piso e vai colocando tudo de baixo, né? Eu não vou nem falar que nós vamos ter prejuízo de custo. Eu posso falar que um outro item que está aqui dentro do nosso planejamento, que é a qualidade, né? Então, eu pensei aqui na sequência da atividade, né, no cronograma, comprar o vidro, só que eu coloquei na sequência errada. E a pessoa lá que está fazendo o planejamento, eu vou lá só uma vez por mês lá em Caieiras, o que ela faz? Ela vai e olha lá, tem que comprar o vidro, ela nem pensa, né? Ela vai e compra o vidro, só que aqueles vidros vão ser usados só depois de 2 anos. Então, aquele vidro ele fica parado lá, né? Aí ele perde a cor original, ele está num lugar que ele toma um sol inadequado, aí ele empena.
e aí ele vai ter problema no quê? Já num outro quesito que é a qualidade. Depois nós vamos falar um pouquinho também de custo, que vocês vão ver que tem impacto demais nesse cronograma. Então, eu estou aqui no cronograma e qualquer mudança que eu faço aqui, ele tem impacto aqui no meu escopo, né? Então, tudo que eu previ aqui, eu posso ter impacto aqui com qualquer mudança, tá? Então, continuando aqui na integração, né? A integração, nós fizemos o nosso escopo, então a gente já sabe, né, onde a gente quer chegar. A gente aprendeu aqui uma sequência do cronograma, que a gente sabe como chegar. Nós temos aí o terceiro item, que são o quê? São os custos. Márcia, acho que ela não está com o link correto, não. Eu passei de novo, professora. Aí ela falou que não está conseguindo e ia mandar uma mensagem para você no WhatsApp. Ela acabou de mandar uma foto, tá assim. Olá, Sueli. Alguém na reunião deixará que você ingresse em breve, às 8h03. Ela está entrando em outro, certeza. Mas eu mandei para ela o que você tinha me mandado, é o mesmo. Mandei até novamente. Mas o computador dela, ou o celular, está puxando histórico de outra reunião. Também. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu estou gravando, tá? Tá bom, obrigada. Dando sequência na nossa casa aqui, o que nós vamos ter que fazer? Pode falar. Tem como você voltar ou dar algum exemplo do escopo na construção da casa? Porque acho que eu ainda estou com um pouco de dúvida na questão do escopo. Não tem problema nenhum. Tá? O que eu preciso envolver aqui? Vamos voltar do início, que é a parte de integração aqui dos envolvidos. Você entendeu, né? Fazer uma casa, então... Eu entendi. Quem vai estar envolvida? A nossa família, né? Pessoas que estão ali diretamente ligadas. Os stakeholders são pessoas que estão ligadas aí direto ou indireto dentro do projeto, tá? O escopo, o que ele é? Ele é um planejamento de como que nossa casa vai ser feita. Então, eu vou colocar ali todos os detalhes. Quantos metros ela vai ter, como que ela vai ser feita, qual que é o layout, em que lugar, qual o valor. Então, no escopo, eu vou ter todas as informações de como que vai ser o meu projeto, tá? Porque se eu não sei como que é o projeto da casa, eu não consigo fazer as outras atividades, né? Eu não consigo fazer o cronograma. Eu fazer uma casa, por exemplo, de 50 metros quadrados, eu vou ter um cronograma. Quando eu faço uma casa de 200 metros quadrados, voltada mais para uma região de campo, no qual eu vou receber visitas, eu vou ter um outro perfil de escopo, né? Eu vou ter que usar um outro tipo de material, eu vou pensar numa casa de 2, 3 pisos, depende de qual a concepção. Então, o meu escopo, ele vai trazer toda essa percepção de como que vai ser a minha casa. Então, eu vou planejar ali, né, o que eu vou fazer, eu vou coletar as informações, os requisitos do que deve ser feito, eu vou definir, né, com a minha família de como isso deve ser feito, se realmente a casa ela tem que ter 3 pisos, se ela vai ter escada interna, como que vai ser feito essa concepção, né, da minha casa, do meu processo. E depois o EAP é a construção, né, de um cronograma de atividades de quem vai fazer o quê e quem vai gerenciar o quê, né? Então, quem que vai cuidar da parte financeira? Normalmente, quando está só numa divisão homem e mulher, a mulher está mais ligada à parte financeira, né? Então, ela vai cuidar mais de em que momento vai ter que pagar alguém, como que vai pagar e etc, tá? Não sei se ficou claro. Posso dar um exemplo assim, mais comum, talvez. Não, ficou claro, assim, eu fiquei um pouco confusa, porque do cronograma e o escopo. Mas o escopo é do geral, né, do projeto. Isso, o escopo é o quê? Você vai fazer basicamente um resumo, né, do que você quer
dentro do projeto. O cronograma já é específico referente à atividade que você vai desenvolver, né? Então, ali no escopo, você já vai ter uma visão de qualidade, você vai ter uma visão do cronograma, você vai ter uma visão de custo, você vai ter uma visão das pessoas que vão estar envolvidas. O escopo, falando grosseiramente, ele é um resumo de todas as atividades que você vai precisar. E os outros são o quê? Como que você vai fazer essas atividades. Ah, entendi. Se tiver dúvida, Não, pergunte entendi. quantas vezes precisar de verdade. Não tem problema não. Ai, tá bom, obrigada. Entendi, sim. Tá? E aqui, depois que eu fiz o escopo, aí que nós voltamos, né, do que eu quero da minha casa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma sequência lógica aqui, né, do que eu preciso fazer para conseguir desenvolver esse escopo, né? Então, isso daí está dentro do cronograma. Só que para eu ter esse escopo lá, iniciar a integração, ter pessoas envolvidas, eu preciso fazer um planejamento do quê? De grana, de custo. Quanto que essa brincadeira aqui vai custar, né? Não adianta eu querer uma casa de 200 metros, se essa casa de 200 metros ela vai custar 1,5 milhão. Eu sei que com toda a casa que eu moro vale 400 mil o apartamento, eu vendendo. Quanto que eu tenho de crédito no banco? Então eu preciso fazer uma casa hoje de no máximo 800 mil. Então não adianta eu ter um escopo aqui de uma casa de 2 milhões, porque vai chegar aqui no meu custo, o que vai acontecer com esse meu sonho aqui? Ó? Ele vai virar, né, menos da metade. Então o escopo, por quê? Por que nós fazemos o planejamento? E eu falo que a gestão de projetos ela é tão importante no nosso dia a dia. Porque quando a gente passa pelas etapas, a gente sabe, né, o que a gente tem que fazer. Ah, tá, então eu fiz o meu escopo de uma casa de 2 milhões. Tem problema. Só que a hora que eu cheguei, aqui eu posso até feito o cronograma de como que eu vou fazer essa casa de 2 milhões. Só que a hora que eu chego aqui no item custo, eu vou descobrir o quê? Que eu não tenho capacidade de desenvolver esse escopo. O que é legal dessa nossa brincadeira da aula de hoje? Que nós estamos fazendo a atividade, né? Nós estamos planejando antes de colocar um real. Olha como muda o perfil. Aí eu não comecei a fazer a casa e depois no meio do caminho eu descobri que eu não tenho dinheiro para fazer. Porque eu vou fazer um planejamento antes. Então, eu vou lá no custo, né? Que seria o nosso terceiro item aqui do planejamento. Eu vou planejar o gerenciamento de custo. Como que eu vou fazer, né? Como que eu vou trabalhar com o dinheiro, tá? Então, eu vou ter 400 mil para iniciar a obra, depois eu vou ter mais 400 mil no financiamento que o banco vai me liberar daqui 6 meses. Então, eu sei que em 6 meses eu tenho 800 mil. Então, eu começo a trabalhar o quê? Como que eu vou gerenciar, né? Todos esses custos aqui, porque eu tenho um cronograma que ele vai ser iniciado, tá? Então vai ter uma sequência lá. A pessoa vai arrumar o terreno, o dinheiro vai sair da onde aqui, ó, do meu planejamento, né? Então vai estar sendo feitos os pagamentos. Eu vou estimar o quê? Eu vou estimar os custos. Então eu preciso saber quanto que vai custar aqui cada atividade. Ah, para limpar o terreno é X, para fazer a fundação é Y. Para colocar o primeiro piso, custa 130 mil reais. Então, eu vou estimar essas atividades, né? Não só o tempo que ela demora, mas quanto cada atividade ela vai custar. Então, quem que vai ter que nos ajudar, nos auxiliar isso daí? O engenheiro, ele vai estar à frente disso daí, né? Da parte de obra específica da nossa casa. Nós vamos ter os pedreiros, que eles podem fazer também aí uma média, né, do que gasta por metro quadrado. Então, a gente tem algumas ferramentas aí para a gente conseguir estimar os custos, né? Então, por exemplo, eu sei que eu vou precisar ter 10 pedreiros durante 8 meses. Quanto custa esses pedreiros semanalmente? Então, tudo isso daí vai estar no meu custo. Ah, professor, isso daí dá muito trabalho, né? É muito complexo. Como que a gente... Se você não faz isso, só a obra que era para custar 800 mil, ela vai terminar 1,8 milhão. E aí você vê um monte de casa parada aí, normalmente é por quê? Porque o custo, ele ficou muito mais alto do que deveria, né?
Claro que tem outros problemas aí que impactam, mas essa gestão do custo, aí a gente conseguir estimar o que vai fazer aqui em cada atividade é bastante importante. E por último aqui a gente conseguir realmente determinar qual que vai ser o orçamento final, né? Então lá dentro das partes interessadas, e quando nós fizemos a integração lá, foi bacana para a família, né? A gente falou, ó, nós vamos construir uma casa de 800 mil com piscina, vagas para 6 garagens, foi super legal. Só que quando o custo sai de 800 mil para 1 milhão e 600, o que está acontecendo com o nosso projeto? O sonho está virando um pesadelo, né? Porque a gente passa a não dormir mais, a gente não consegue determinar as coisas, né? A gente não consegue mais ver o que é prioridade do nosso dia a dia, o que é prioridade da obra. Chega num momento que a gente pega o dinheiro e a gente passa 3, 4 dias, a gente fala, não sei aonde foi o dinheiro, normalmente está lá dentro da obra esse dinheiro, e a gente não consegue enxergar, né? Por quê? A gente não conseguiu determinar, né, o nosso orçamento. Só um momentinho, deixa eu ver se eu consigo colocar a Sueli. Ela acabou de mandar mensagem que desistiu. Ok, obrigado. Tá, então, dentro aqui do nosso planejamento, então, nós já integramos, né? Não esqueçam desse desenvolvimento aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui não vai acontecer sozinho. O escopo, ele não vai acontecer sozinho, ele depende do cronograma, o cronograma depende do custo, o custo vai depender do escopo. Por quê? Porque eles estão todos ligados, né? Para a gente desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, essas interfaces elas vão estar ligadas uma na outra. Eu não consigo trabalhar individualmente. Por quê? O que eu faço de planejamento no custo, ele pode ter impacto no meu cronograma. Professor, dá um exemplo. Eu tenho aqui 800 mil para fazer o pagamento aqui das sequências das atividades, né? Que tem já os seus prazos, as suas datas estimadas. Só que chega um determinado momento, que eu não tenho mais dinheiro para pagar essa sequência das atividades aqui. O que vai acontecer com o meu cronograma lá da obra? A obra que era para durar 2 anos, o que vai acontecer se acaba o meu dinheiro aqui? Se eu não determinei o orçamento da forma correta? Vai chegar um momento aqui que minha obra ela vai passar de 2 anos para 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio, e assim por diante. Então, a ligação de uma atividade com outra aqui, que é a integração, ela é bastante importante aí para a gente conseguir, né, desenvolver isso de uma forma que o planejamento esteja bem ligado aí no como nós vamos conseguir ter o resultado nessas atividades, nessa obra, tá? Passando aqui para o 4º item, que é o planejamento e o gerenciamento da qualidade. Nós falamos aí sobre qualidade, a qualidade ela está muito ligada ao custo, né? Vai depender muito dos tipos de produto que eu vou estar comprando. Para quê? Para realmente ter ali uma obra de qualidade, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma casa de 800 mil. Eu posso usar uns produtos tipo B, por exemplo, né? Que não vai ser uma casa tão sofisticada. Mas quando eu falo de uma casa de 2 milhões, normalmente, o que o engenheiro aqui no cronograma e no custo ele vai pensar? Ele vai pensar em produtos A ali com uma alta qualidade, né? Então, eu vou ter que planejar ali o gerenciamento.
Então, eu vou planejar ali, né, o meu gerenciamento da qualidade, que vai estar muito ligado ao custo, né, que eu quero pagar nessa obra e o que eu coloquei lá no meu escopo. Eu acho que todos têm uma visão, uma obra de 800 mil, ela vai estar voltada a um tipo de produto, né, uma obra de 2 milhões, provavelmente ela esteja ligado aí a outros tipos de produto aí que vai gerar esse valor agregado, né? Podemos dar um exemplo aqui, não só da casa, talvez para ficar mais claro, quando nós compramos um carro de 35 mil reais, ele é um carro popular, né? Então, a gente vê ali que ele não tem tantas coisas sofisticadas, ele é muito mais voltado a partes plásticas, né? Quando nós compramos um carro de 120 mil, além de ele ter outras características, né? Algo mais ligado ao conforto, a gente também tem a qualidade mesmo do produto que é colocado naquele veículo ali que custa 3 vezes mais, tá? Então, como nós estamos falando aqui de casa, né? Às vezes é simplista, em coisas simplistas você vê a qualidade da obra, né? Você entra dentro do banheiro e você vê uma torneira sofisticada lá, com grau da temperatura que a água deve sair da torneira do banheiro. Porque a pessoa, o que ela estava prevendo naquilo lá? Ela estava prevendo numa obra de 2 milhões, né? Que teria bastante qualidade, né? Então, sofisticação. E tudo isso está ligado ao quê? Ao custo que nós vamos determinar lá. Então, que esteja claro que se eu faço um escopo de 800 mil, ele vai impactar no cronograma, que vai ser uma obra menor, né? No custo e também na qualidade que eu vou estar entregando ali. Então, eu fiz um escopo de 2 milhões, mexe na minha qualidade. Eu fiz um escopo de 800 mil, mexe na minha qualidade. Vocês percebem? Por isso que eu falei que essa planilha ela é móvel. Ela vai depender do que nós vamos trabalhando e o que nós temos condições de desenvolver. Quando eu falo assim, a obra ela pode durar 2 anos, mas tem pessoas que precisam que essa obra termine em 1 ano. E o que vai acontecer? Eu consigo fazer a mesma estimativa de duração das atividades se eu preciso que a obra vai durar 1 ano? Não consigo, porque eu preciso que seja mais rápido, né? Então, eu preciso que ela termine em 1 ano. Então, o que eu preciso fazer aqui no meu custo? Eu preciso colocar mais pessoas para fazer as atividades. Então, só usando uma matemática aqui, se eu tenho um pedreiro que vai construir uma parede em 10 dias, se eu colocar 2 pedreiros, teoricamente, essa parede ela vai ser construída em 5 dias. Só que para colocar 2 pedreiros, o que acontece comigo? Mexe no meu custo. Eu vou ter que pagar 2 pessoas. Então, a relação mudou só um detalhe, né? Professor, você só mudou a entrega da obra em 1 ano, já mudou outras atividades. Então, eu vou ter que colocar mais pessoas aqui para ter a minha sequência aí de atividades. Já mudou o meu custo. De vez de eu pagar R$700 para um pedreiro, eu vou ter que pagar 1.400. As coisas mudam, né? Então, isso daqui é um painel que ele está fixo, só que dentro de projetos, depende que eu mexo numa caixinha, vai impactar não só nas caixinhas que estão diretamente ligadas a ela, mas vai mexer nas caixinhas que estão sendo feitas a integração dentro do projeto. Aí nós falamos também de recursos, né? Nós falamos mais de recursos humanos na aula passada, mas recurso é tudo que está ligado ao gerenciamento mesmo de recursos, né? De coisas, não só pessoas, também pessoas, mas não só pessoas, tá? Estimar os recursos das atividades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estimar quantas pessoas eu vou usar, né, nessa obra, e eu vou também fazer o quê? Estimar os recursos de cada atividade. Então, lá, para o menino construir uma parede em 10 dias, que tipo de recurso ele vai precisar? Então, eu vou também fazer toda essa estimativa. Os recursos estão ligados diretamente ao custo? Estão diretamente ligados ao custo. Então, para eu conseguir fazer aqui a minha estimativa de custos,
eu tenho que saber quais são os recursos que eu vou estar usando, tá? Então, eu tenho que ter aí a contratação de pessoas, essas pessoas vão ser CLT ou são contratadas, porque quando for CLT, nós vamos ter outros custos na hora do desligamento. Então, vocês veem que as coisas, elas começam a caminhar por uma sequência séria, né? Algo que é estimado de uma forma correta. Então, tá, eu vou ter 3 funcionários contratados lá fixo, e o resto são fixo CLT, né? E vou ter o restante todos contratados semanalmente. Então, lá no meu recurso, quando passar 1 ano da nossa obra, né, trabalhando aqui um pouco com uma data mais esmagada, eu vou ter o custo de desligamento. Então, meu departamento de custo, ele vai ter que ter colocado esse valor aqui. Porque para eu mandar 3 funcionários embora, né, eu vou ter que pagar lá todos os direitos deles, mais 40%, e tudo que a legislação, ela ampara, né? Então, nós passamos aqui pelo escopo, que é como que vai ser feito o projeto, vamos chamar ele de resumo do nosso projeto e quem vai fazer as atividades, né? Nós passamos aqui pelo cronograma que mostra como que isso vai ser feito e qual a sequência das atividades, o que deve ser feito primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, né? Nós passamos pela qualidade e pelos recursos, que vai nos determinar, ajudar, né, a definir o custo. E nós vamos falar aqui de mais um dos critérios, porque ainda tem outro na próxima tela. Nós vamos falar sobre a comunicação, né? Então, eu citei na aula passada como um item importante, né, que é planejar o gerenciamento das comunicações. Então, como que nós vamos fazer essa comunicação para as pessoas envolvidas, né? Então, o meu interessado lá, o meu stakeholders, né? Como que eu vou comunicar essas pessoas do que está acontecendo e como que está acontecendo, em que patamar que está a obra, como que eu vou estar envolvendo as pessoas que fazem a sequência, né, de outras atividades. Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa está colocando os tijolos, mas vai ter a pessoa que vai colocar os vidros, né? Como que eu vou fazer a comunicação para essa pessoa? Então, eu tenho que ter uma rotina dentro do meu planejamento de como gerenciar essas atividades. Lembramos que ninguém vai ter o escopo na mão e vai falar assim, hoje é meu dia de ir lá trabalhar na obra. Esquece. Isso daí tá para quem? Para nós que somos os gestores do projeto. Então, nós precisamos comunicar às pessoas o que elas vão fazer e em qual tempo, né? O que está determinado para ela fazer, tá? Então, por isso que tem aí a gestão do projeto, né? Fernando, uma dúvida. Então, são os gestores que vai avisar cada pessoa que vai fazer a sua parte na obra, é isso? Exatamente. Cada pessoa... É claro que o engenheiro, por exemplo, ele está muito mais ligado e ele vai nos auxiliar nessas atividades. Ah, então isso eu queria saber, tá? Sim. Nós temos apoios. Lembramos do quê? Por isso que nós criamos o quê? A EAP. A EAP, lembra lá que era o cronograma que nós definíamos quem que vai gerenciar cada atividade. Então, quem que vai cuidar da obra? É o engenheiro, né? Então, eu estou conectado com ele, porque eu sei o que vai precisar, mas sempre eu vou estar cobrando quem? O engenheiro, né? Tá. Eu não vou fazer o contato direto com o cara que está colocando os tijolos. Ah, ok. Então, eu vou perguntar para o engenheiro, em que patamar que está essa atividade? Essa atividade estava determinada 10 dias. Você já começou a atividade B? Não comecei ainda porque aconteceu tal situação. Normalmente, o engenheiro ele comunica antes, tá? Por quê? Normalmente, em projetos, tudo que vai ser alterado, a gente manda essa informação para o escopo. Então, tem essa sequência lógica. Por isso que eu falo, se a gente se apegar que o escopo tem que ser daquele jeito, se abraçar com ele e falar, eu morro com ele, você vai morrer louco antes de concluir a obra. Por quê? Porque qualquer coisa no nosso desenvolvimento das nossas atividades, ela vai impactar diretamente lá na origem, que é o escopo, tá? Mas nós vamos ter, não esqueçam lá do escopo, que nós vamos ter pessoas
que vão estar nos auxiliando nas atividades, tá? Então, referente ao custo lá, tem que pagar alguém que eu comprei um material para a obra, né? Então, eu vou estar atento se a pessoa que cuida de custo está fazendo esses pagamentos. Só que eu posso ter uma rotina de comunicação com ele, né? Ele pode me mandar, por exemplo, o comprovante de tudo que ele paga por dia e eu vou dando baixa lá no meu escopo e dentro do meu cronograma do que foi feito o pagamento. Obras menores, tá? A gente consegue gerenciar tudo isso. Se eu vou fazer uma obra dentro da minha casa, por exemplo, arrumar só uma pintura. Eu vou fazer, por incrível que pareça, você vai fazer todas essas atividades, não muda nada, reformar um cômodo da sua casa ou fazer uma obra de 2 milhões, não muda. Você precisa ter tudo isso que nós falamos. Você tem que preparar um escopo, você tem que ver quem está envolvido, você precisa fazer um cronograma, você precisa ver, a obra vai custar R$200, mas você precisa fazer um planejamento. Qual tinta que você vai usar? Você tem que ver a qualidade. Quem que vai pintar? Você tem que ver os recursos, né? Isso daí. E você precisa comunicar, pelo menos o seu marido, você precisa chegar e falar, ó, sábado você vai fazer a pintura. Então, você vê que, indiferente do tamanho da obra, você usa todas as caixinhas, tá? Você vai fazer o gerenciamento. Quanto maior a obra, maior vai ser a nossa IAP, maior vai ser a nossa divisão de tarefas. Porque senão o gestor ele desiste, né? Ele não vai conseguir administrar tantas informações. Para vocês entenderem, o planejamento, né, ele está aqui no escopo, no cronograma, nos custos, na qualidade, no recurso, nas comunicações, e ele vem também aqui para o planejamento do gerenciamento dos riscos, as aquisições, e aqui nós voltamos a ter as partes interessadas novamente. Então, eu continuo o planejamento aqui só para vocês entenderem, tá? Ele fez uma curva aqui, e ele passou aqui para essa parte de baixo aqui, que nós temos ainda mais 3 itens que está falando lá da integração do planejamento, só para vocês não se perderem aí no desenho, tá? Continuando falando aqui do item planejamento, então nós temos aqui mais 3 caixinhas, que são o que? Os riscos, tá? Então eu preciso fazer o que lá? Toda obra, diferente do tamanho, é que aqui nós estamos falando de uma casa, né, que nós vamos fazer lá em Caieiras, nós temos o risco de acontecer algumas situações. Então, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos planejar o gerenciamento dos riscos, tá? Então, o que nós podemos ter de riscos aí numa obra de estar fazendo essa casa? Então, eu vou identificar ali quais são os riscos. Eu posso deixar lá os materiais à noite, esse material ser furtado? Isso é um risco? Isso é um risco. Se eu tenho esse risco, o que eu posso fazer para minimizar esse risco? Professor, eu posso colocar um segurança que fique 24 horas lá protegendo o patrimônio. É uma forma de você se prevenir? Sim. Temos outras formas de se prevenir contra o risco, por exemplo, de furto, que é o exemplo que eu estou dando aqui? Sim, podemos fazer um seguro. Podemos fazer um seguro da obra, na sua totalidade ou parcial. Toda vez que tiver um furto, eu vou e aciono o seguro. Só que isso daí me faz o quê? Quando eu quero ter mais garantia, né? Me gera outros custos, né? Então, eu passei aqui, eu estou minimizando um risco que eu identifiquei, só que isso vai ter um custo, né? Porque eu preciso ir lá e pagar esse seguro. Então, nós estávamos aqui, que é uma caixinha, são caixinhas ligadas ao risco, que vai impactar o quê? Na minha obra, vai impactar no meu custo. Agora, se eu não fizer nada, eu não vou identificar isso daí como um risco. Aí eu posso ter problema no meu
cronograma, né? Se eu precisar de um material naquele dia e ele for roubado, eu não vou conseguir cumprir a minha atividade, né? Porque até eu ligar no fornecedor, comprar de novo, eu posso ter outros tipos de impacto nisso daí. E riscos, a gente pode fazer várias análises aqui, né? Eu fui especificamente aí num de furto, que é comum em obras, né? E dei 2 exemplos aí de como a gente tentar minimizar de não correr esse risco. É claro que aí dentro disso nós temos outras sequências aí, outros problemas que vão acarretar. Eu minimizo o meu risco e aumento o meu custo. E aí mexe novamente, né? Em outras caixinhas aqui, ó, que vai ter impacto lá na minha integração, né? E mexe no meu escopo, né? De repente é um custo, de repente a segurança, ela começa a impactar aí no valor da minha obra. A minha obra que seria 800 mil, ela passa para 850 mil só por conta de eu estar aí bloqueando alguns riscos, tá? Nós temos a realizar a análise qualitativa dos riscos e realizar as análises quantitativas desses riscos, né? Então, aqui nós temos painéis qualitativos, né? Que ele pode mostrar qual que é o formato, né? Qual que é a relação desses meus riscos por imagem. Então, por exemplo, assim, por cor, desculpa, não imagem. Tá? Então, eu tenho lá a atividade de ser roubado. Então, eu posso pontuar aquilo ali como uma cor vermelha, que é um local que eu entendo que tem pouca segurança, ou posso colocar amarelo, ou posso colocar verde. Então, eu consigo também, dentro das atividades, eu fazer ali uma análise qualitativa desses riscos, tá? Então, eu consigo analisar, então, cada ponto que pode estar acontecendo ali de risco. É uma região que chove pouco. Então, eu tenho poucos riscos de ter dias que os funcionários não vão trabalhar. Então, a minha análise qualitativa dentro dos projetos é o quê? Essa atividade ela é uma atividade pontuada na cor verde, tá? Então, a gente consegue fazer isso daí e ilustrar dentro do projeto. Ou nós podemos fazer aí uma análise quantitativa dos riscos, que a gente pode quantificar isso por valor, né? Quanto que pode custar cada atividade a mais dentro do meu projeto, tá? Então, se os funcionários eles não vão trabalhar, ou eles vão lá e não trabalham com a capacidade total, que isso também pode acontecer, né? De repente o funcionário vai lá, se num dia normal de sol ele desenvolveria 5, 6, 7 atividades lá que estava dentro do meu cronograma, no dia que chove ele só pode trabalhar na parte interna da nossa casa. O que vai acontecer com isso daí, né? Vai diminuir a capacidade de desenvolvimento dele. Então, isso daí também tem que estar dentro dos nossos riscos, aí tem que estar sendo apontado. Isso daí está muito mais ligado a valor mesmo financeiro. Então, eu paguei uma diária para o cara e ele trabalhou, de vez de ele fazer 6 atividades que estavam previstas no meu cronograma, ele só fez 4. Então, vai faltar 3, né? Então, provavelmente, isso daí aumente lá no meu cronograma essas 3 atividades que ficaram pendentes, né? Planejar as respostas aos riscos. Então, sempre que eu identifico um risco, né, do que pode acontecer na minha obra, o que eu preciso fazer? Eu preciso planejar aqui, ó, as respostas. O que eu vou fazer? Não adianta nada eu pegar e apontar que eu tenho aquele risco e não tomar ação nenhuma. Em algum momento, aquilo lá vai dar ruim dentro do meu projeto. Então, mesmo se eu não tome uma decisão, eu tenho que ter muito claro o que eu preciso fazer. Então, eu identifiquei o risco que eu posso ser roubado. Então, eu preciso planejar, né, o que eu preciso fazer. Talvez eu nem execute. Talvez eu espere o primeiro roubo para depois eu colocar um segurança. Mas eu preciso ter isso muito bem definido ali dentro das minhas caixinhas do risco. Risco, ele está muito ligado em a gente conseguir
entregar o nosso projeto, tá? Então, a parte do que pode acontecer de errado é bastante importante aí, a parte da nossa análise, tá? Se eu lembrar outros exemplos aqui de risco, eu vou falando com vocês aí. E também aqui o autor, ele mostra, né, que está um ligado ao outro aí dentro das atividades, tá? As setas, elas caminham aqui bastante no risco interligado uma coisa com outra, tá? Nós temos aqui mais 2 itens no planejamento, né, que são as aquisições, planejar o gerenciamento das aquisições, né, como que as coisas vão ser feitas, como que elas vão ser compradas, elas estão muito ligadas aqui, ó, ao planejamento dos recursos, né? Então, vocês veem que tem uma ligação aí, ó, o item 12, né, ele está muito ligado aqui, ó, a minha definição de recursos. Então, nós temos uma caixinha diferente, só que ele está ligado, né? Porque aqui eu vou planejar o gerenciamento das minhas aquisições. Aqui eu vou entender, né, o que eu preciso ter de recursos. Aqui eu já vou fazer uma coisa mais específica, né? Então, eu vou planejar. Então, eu sei que 2 pessoas, elas constroem em 5 dias aquela parede, né? Então, depende do produto que eu comprar, né? Se eu comprar, por exemplo, se eu fizer parede pré-moldada, né? Eu estou fazendo ali um planejamento dos meus requisitos. Pode ser que 2 pessoas coloquem em 3 dias. O que eu estou fazendo? Eu estou ganhando 2 dias. Então, aqui eu vou identificar o que eu preciso fazer, né? Quais são os recursos que eu preciso. Eu preciso ter tijolos, né? Mas, de repente, uma placa de tijolos passa a ser um processo bem mais rápido. Então, dentro das minhas aquisições, do que eu vou ter ali de mão de obra naquele momento, eu vou fazer o planejamento e o gerenciamento disso, tá? Então, eu consigo fazer uma análise mais criteriosa do que vai ser feito aqui, ó. Então, eu saí daqui, né, do planejamento de gerenciamento de aquisição e vim para cá, porque eu posso mudar algumas coisas aqui, né? Então, eu estou tornando minha planilha flexível novamente. Então, eu tenho lá o meu escopo, né, do que eu quero fazer, eu faço um cronograma para um ano, eu vejo o custo disso, se minha casa for de 800 mil, ela vai ter um nível de qualidade, se for de 2 milhões, ela vai ter outro nível de qualidade, eu penso ali nos meus recursos, né, que eu preciso fazer, quantas pessoas eu preciso ter, qual tipo de material, só que aqui eu vou e eu faço o planejamento, né, daquilo que eu vou fazer aqui, ó. Eu me comunico, né, com todos esses integrantes aqui de uma forma que eu acho mais simplista possível, lembrando que tem uma lógica, né, eu não vou sair falando com o pedreiro, não discriminando, mas porque eu preciso manter a hierarquia. Na aula 1.3, nós falamos da importância da hierarquia, né? Se todos começam a ir direto nas pessoas, não faz sentido a gente ter o escopo, né? Não faz sentido a gente ter uma ordem de cronograma, porque aí a comunicação cada um chega lá e manda do jeito que tem que ser a atividade. É um negócio que não está muito ligado ou não está ligado a gerenciamento de projetos, tá? É até o exemplo que eu dou quando vocês vão fazer o trabalho, né? O que acontece? Vocês têm o gerenciamento da comunicação, mas vocês não tem uma definição de escopo. Então, a atividade é o quê? Você comunica o que precisa ser feito, né? É um pouco diferente. Por quê? Normalmente falta um planejamento definido das atividades que devem acontecer no seu tempo, qual a qualidade, etc. Vocês entendem que vocês vão fazer algo e aí vocês saem cobrando por uma atividade que vocês pensem que é a mais urgente naquele momento, mas vocês não definiram o escopo, tá? E aqui nós temos também na parte de planejamento, que são as partes interessadas, né? Planejar o engajamento das partes interessadas. Então, aqui nós temos que estar sempre voltando, né, lá no primeiro slide, que as pessoas interessadas, elas precisam se manter engajadas naquilo que nós estamos fazendo. Como que nós fazemos as pessoas
continuarem engajadas? Só tem uma forma, pessoal. O engajamento ele vem da onde? Da comunicação. As pessoas precisam saber o que está acontecendo para elas estarem engajadas. Não adianta nada eu falar que eu vou construir uma casa daqui a 1 ano, né? Por meus parentes. Eles já até esqueceram. Esse aqui é um problema nosso, né? O que eles precisam saber? Eles precisam estar sendo comunicados, né? Então, aqueles parentes mais amigos que você tem, que você mais gosta, que realmente estejam na sua casa depois que passar essa pandemia, eles precisam saber o que está acontecendo ali, tá? Isso dentro do nosso exemplo. Vocês imaginam obras maiores aí que as pessoas colocaram dinheiro, né? Elas precisam estar a todo momento sendo comunicado do que está acontecendo na nossa obra, porque elas precisam estar engajadas naquilo lá, né? Elas não pegam e dão o dinheiro de uma vez, elas vão pagando, né? Conforme o processo vai acontecendo. Normalmente é assim que acontece em projetos. Pessoal, posso parar 10 minutinhos para tomar uma água? Pode, professor. Vou parar até 20h55 e daqui a pouco a gente volta. Tranquilo, Vou só tomar uma falou. água aqui. Estou puxando forte. Alô, professor.
Retornando aí do cafezinho. Bom, retornando do cafezinho aí, trabalhar mais 2, 3 slides aqui para a gente finalizar a atividade de hoje. Vocês estão vendo meu slide aí? Sim. Obrigado. Agora, nós passamos aí por 3 slides aqui que nós iniciamos o nosso projeto, tivemos a ideia lá, né, de como ia acontecer esse processo. E aí depois nós só trabalhamos planejamento, né? Então nós ficamos a base estrutural. Até agora em nenhum momento a gente colocou a mão na massa. A gente ficou só colocando as informações nos papéis, né? Como ela poderia ser feito, como que ela seria feito, quais os custos, de que forma, quais as pessoas, como a gente ia se comunicar. Então a gente ficou só trabalhando ali o que podia acontecer, né? De pontos negativos dentro do nosso projeto, a parte ali de conseguir planejar, né, de que forma que seria feitas as atividades, preocupado sempre aí nas partes interessadas aí, que são os stakeholders. Stakeholders, eles são bastante importantes nas atividades dos projetos, tá? Então, em 3 slides, eles apareceram 2 vezes aí, para a gente perceber o quanto ele é importante, né? Então, ele não é bacana só na hora que a gente define lá para ele que algo vai acontecer e tem pessoas envolvidas nesse projeto. Mas no decorrer do projeto também é bom sempre a gente estar engajando essas pessoas que estão interessadas, porque senão elas perdem interesse no projeto e pode ter um impacto negativo. Aí nós entramos aqui na parte de execução. Tá? Aqui, efetivamente, a gente chega numa parte de como a gente vai colocar a mão na obra, né? Então, aqui que nós vamos fazer é a integração, tá? Então, eu volto lá, ó, vocês veem, teve lá no primeiro item, né? Teve a integração, no segundo item, lá no planejamento, nós tivemos a integração, e aqui nós vamos ter a integração também, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, né? Então nós precisamos integrar as partes, que tem um passo a passo aqui, e nós vamos também gerenciar o conhecimento do projeto. Então nós vamos fazer 2 etapas aqui, uma setinha bem para cima, né? E a outra aqui, as setinhas estão vindo de baixo para cima, para ter essa integração aqui e gerenciar o conhecimento do projeto. Nós vamos começar do meio aqui do 4.3 para cima, depois nós vamos fazer o processo ao contrário aqui, tá? Então, para eu executar essas atividades, o que eu preciso fazer aqui, né? Então, eu tenho que adquirir os recursos, né? Eu tenho que ter as pessoas que vão estar envolvidas nessa atividade. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desenvolver equipes, tá? Então, eu tenho que ter as equipes responsáveis para cada atividade que precisa ser feita, né? E o que nós precisamos fazer dessas equipes? Nós temos que gerenciar essas equipes. Então, eu vou adquirir os meus recursos, tá? Quando eu vou lá e contrato uma pessoa, tá? Eu estou adquirindo esse capital humano, né? Quando eu estou comprando materiais, eu estou adquirindo o produto que vai ser colocado ali na minha obra, na minha casa, ou piso, ou rejunte, qualquer coisa que esteja ligada ali na minha execução. Então, eu adquiri aquele recurso, tá? Eu vou trabalhar o quê? Eu vou desenvolver, né, as nossas equipes que vão trabalhar com esses produtos e eu vou gerenciar essas equipes. Tem como eu parar esse processo em algum momento? Não, isso é contínuo, né? Eu sempre vou estar ali trabalhando com as pessoas, como se fosse uma atividade de uma empresa normal, né? Então, todos os dias ali nós temos as diretrizes de como que devem ser feitas as atividades, em que momento deve ser feito e assim por diante. Então, isso daí é um trabalho contínuo ali na minha execução de atividades.
Então, eu tenho as pessoas, eu desenvolvo as equipes, eu preciso gerenciar essas equipes. Por si só, elas não vão fazer. Lembramos que quem tem interesse no projeto, quem tem tá ligado ali diretamente no escopo, são um número menor ali de pessoas, né? Então, a gente vai estar sempre criando esses processos de gerenciamento dentro das atividades. Sempre falo para vocês ali do projeto integrado, né? Então, nós temos vários gestores e tem poucas pessoas fazendo a atividade em si. Então, fica muito mais difícil, né? Por quê? Lá na EAP não está definido, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Está definido o quê? Que é um grupo que todos têm o poder igual. E isso, para dentro do projeto, fica muito mais difícil você conseguir administrar. Porque se todos mandam igual dentro do projeto, fica difícil você falar assim, ó, você tem que ir lá e fazer o capítulo 1. Porque a pessoa pode falar assim, não, por que não faz você? Dentro de projeto isso não existe, né? Porque nós vamos ali adquirir o recurso que a gente precisa para fazer aquelas atividades, tá? Então, é um processo diferente aí no nosso dia a dia. O que nós temos que fazer também quando nós estamos executando? Gerenciar a qualidade, né? Quais os produtos que estão chegando lá antes de colocar, senão vou ter um retrabalho. Eu quero que tenha um piso lá, que seja um piso de mármore tal. Se o fornecedor me entregar errado e eu colocar esse piso por qualquer motivo, vocês imaginam, vai colocar o piso, nós vamos perder o tempo, vai perder a mão de obra e depois vai perder o piso, né? Porque não faz sentido você, num erro no projeto, você colocar um piso que esse piso não te deixa satisfeito e você, para tentar economizar lá no custo, você fala, eu vou deixar esse piso aqui numa obra de 2 milhões. Não faz sentido, né? Então, a gente precisa gerenciar a qualidade do produto antes de a gente startar as operações adicionais que vai acontecer com esse produto. Tudo isso está onde, pessoal? Na execução. Então, eu não vou ficar lá brincando. Depois que as coisas aconteceram, que eu gerenciei a equipe pode falhar. Mesmo assim, eu tenho que ter um backup do quê? Lá do gerenciamento da qualidade. Tá? Então, eu tenho que estar... Quem que tem que estar enxergando isso muito bem? A pessoa que está na obra lá diariamente, né? Normalmente vai ser o meu engenheiro. Porque ele sabe que o meu escopo pediu uma obra de 2 milhões. Então, ele é uma pessoa perceptiva, né? O pedreiro, não. Ele vai lá, ó, tem o piso para colocar na cozinha. Ele pega lá o piso e coloca. Ele não vai fazer análise se a obra é 2 milhões, 10 milhões. Ele não tem essa percepção tão apurada. Então, quem tem que estar conectado no meu escopo é quem está lá no EAP, né? Ele tem que estar ligado à qualidade que eu quero desse projeto, né? Seguindo aqui na integração da execução, nós voltamos aqui, né? A comunicação, gerenciar a comunicação, como que nós vamos fazer, né? Esse gerenciamento aqui. Nós temos hoje várias ferramentas. Há tempos atrás era muito gerenciado por e-mail, né? Hoje a execução aí das atividades de comunicação, elas trabalham muito bem com grupos de WhatsApp, funciona bem em projeto, com uma informação mais rápida, só que também a forma que você se comunica, tá? Nós falamos isso daí na aula de comunicação, ela tem impacto também nos nossos resultados e na nossa integração. Porque se eu me comunico mal, se eu me comunico faltando palavras, vai ter problema em outras atividades dentro do meu projeto, tá? Nós temos também o risco aqui, a implementação das respostas aos riscos, né, que está na execução. Então, eu tenho que ter respostas para as coisas que eu entendo como risco aqui, para estar desafogando o processo, né? Não pode ser, por exemplo, um assalto que vai parar a obra. Então, eu tenho que ter respostas, né, para esse processo ele continuar acontecendo. Eu preciso ter ali nas partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas, eu tenho que continuar trabalhando ali, né? Que aqui, ó, você vê que na execução, o que nós precisamos fazer muito? Gerenciar, né? Então, vou estar gerenciando ali
a parte de equipe, eu vou gerenciar a qualidade, eu vou gerenciar a comunicação, eu vou implantar respostas aqui, que é um gerenciamento, eu vou gerenciar as partes interessadas e eu vou conduzir as aquisições, né? De como vai ser comprado, em que momento, de que forma, qual a melhor forma para comprar aquilo. Mas na execução, o que nós estamos fazendo no projeto? Lá eu fiz todo o planejamento. Para eu executar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerenciar. Não adianta nada eu vir aqui e fazer um planejamento de um cronograma maravilhoso, lá com uma sequência, toda a informação certinha de data. Se chega aqui na hora da execução, eu não tenho capacidade gerencial para eu conseguir colocar todas aquelas práticas aqui que eu coloquei no meu planejamento no dia a dia dentro da obra. Então, essa parte de gerenciamento, ela vai estar muito ligada ao quê? Toda a equipe que eu montei. Quando eu criei lá no nosso escopo, eu criei as equipes que vão desenvolver isso daí. Então, esse gerenciamento vai depender das nossas equipes. Voltamos a falar, eu não vou fazer todo esse gerenciamento, né? Então, eu vou ter aqui gerenciamentos por etapas, que vai estar definido lá na minha EAP, que é o quê? Que mostra toda a coordenação dessas atividades. Então, voltando para a minha casa lá, então, quem que vai fazer a parte de gerenciamento dessas equipes? Tá bom, vai ser o meu engenheiro. Então, o engenheiro, ele vai cuidar lá de contratar as pessoas lá, provavelmente uma empreiteira, né, que já tenha experiência, ele vai desenvolver a equipe e ele vai gerenciar essa equipe. Durante a obra, talvez o engenheiro também estava cuidando da própria qualidade ali, né? Porque ele tem muita ligação técnica com essa atividade. Mas você também pode dar os seus palpites aqui no gerenciamento da qualidade, né? Porque você está colocando dinheiro ali, você é uma pessoa que está ligada diretamente. Então, você pode estar trabalhando ali junto com um engenheiro também. Então, não necessariamente precisa ser uma única pessoa, né? Então, na EAP pode estar definido lá que o engenheiro vai ser a pessoa responsável pela qualidade, mas o proprietário também vai estar trabalhando junto com ele nessa atividade. E assim por diante, né? Então, tudo que nós pensamos lá no planejamento, que são várias caixinhas, são diversas caixinhas no nosso planejamento, o que aconteceu com a gente? A gente tem que tratar de como que a gente vai executar aquelas atividades, tá? Como que eu vou integrar, tá? Voltando aqui, ó, ao item integração, como que eu vou conseguir integrar essas pessoas que vão fazer o meu projeto para todas aquelas atividades lá para cima. Então, eu vou ter, né? Eu vou voltar lá. Então, eu vou ter a definição do escopo de quem que vai fazer as atividades, como que elas vão ser feitas, em que momento, com qual custo, quais os recursos que vão ser usados, a qualidade, a comunicação, quais são os riscos, se as aquisições elas estão corretas ou não, stakeholder. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou executar isso fazendo o quê? Gerenciamento dessas atividades. Então, eu vou estar cuidando passo a passo. Todos os dias, eu vou estar cuidando das atividades. Professor, não é muito pesado todos os dias? Tá, de 3 em 3 dias, eu vou estar fazendo uma revisão lá do meu escopo e do meu cronograma para ver se as atividades elas estão acontecendo. Então, é possível e é necessário, né, que você tenha uma rotina de atividades daquilo que você vai controlar, que você vai gerenciar. Ah, professor, é um trabalho que demora 6 meses e tem 4, 5 atividades. Eu preciso revisar 2 vezes por semana? Não tem necessidade, né? Então, tudo vai no formato que o projeto que você vai entregar. Se é um projeto grande, tem projeto que você tem que fazer análise 2, 3 vezes por dia, porque vai mudando as atividades, né? E você precisa estar refazendo toda a sua parte ali do escopo e também do cronograma, do custo. Então, vai mudando as coisas muito rápido. Então, tudo isso vai variar muito da obra que você está fazendo.
Se ela é uma obra com poucas atividades e um prazo longo, você vai precisar revisar menos tempo. Se ela é uma obra muito grande, com várias atividades pequenas, a todo momento você tem que estar revisando. Porque era o cara que tinha que colocar um cano de 1 metro num lugar, era um outro que tinha que colocar uma tampa, e assim por diante. Tudo isso está onde? Está no cronograma. Não adianta nada o cara colocar a tampa e não colocar o cano embaixo. Depois vai ter que quebrar a tampa ou tirar a tampa para depois colocar o cano. E isso, o projeto, quando você faz uma gestão de projeto, ele não admite esse retrabalho de atividade. Por isso que existe a gestão, senão não fazia sentido ter a gestão. Vamos fazendo. O que cada um acha que tem que fazer, ele pega lá e faz. E aí, no final, você já imagina como ia sair a obra, né? Ia ser igual aquele vídeo que eu passei na sala para vocês lá das obras fantásticas que saem em projetos. Aqui nós temos mais uma integração, que é o monitoramento e o controle, tá? Então, eu iniciei, né? Eu fiz o meu planejamento do que eu preciso fazer. Vocês veem que a parte de planejamento é a que toma mais tempo da gente. Olha quantas caixinhas tem no planejamento. Tem 2 slides só para isso. Eu falei da obra da Ponte da Raimundo, que eu falei para vocês que em 2017 ela estava 45% concluída, porque ela estava nessa parte aqui, ó. Ela estava parte do planejamento. Foi colocada a primeira estrutura lá depois de 3 anos. E já devia estar nos 60 e poucos por cento, se eu não me engano, 62% da obra concluída. Por quê? Porque o planejamento é que demanda energia. Depois que nós planejamos, colocamos tudo certinho na sua caixinha, como vai ser feito, que custo, quem que vai fazer, o negócio fica muito mais fácil. E nós vamos falar um pouquinho do monitoramento e do controle, tá? Então, lá tem novamente aqui no meio, ó, vocês viram que a integração, lá quando na aula passada nós falamos da integração como se fosse um livro, né, por capítulo, ela só estava no primeiro, né, no primeiro capítulo. Aqui não, ela veio em todos os slides, porque ela que vai fazer o quê? A interligação entre as atividades. Então, se não tiver integração entre as atividades que são desenvolvidas, a gente não consegue entregar o projeto, a gente não vai conseguir entregar a nossa casa, né? Então, tivemos a integração aqui, ó, para a gente conseguir fazer o gerenciamento das execuções, e nós vamos fazer o que aqui, ó? Nós vamos ter, né, a integração do monitoramento e do controle, porque não adianta eu executar as atividades se eu não monitorar e não controlar o que tá acontecendo, né? Então, o que ele diz aqui, a integração? Monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de mudanças. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A integração, ela vai cuidar das mudanças, né? E ela vai monitorar aí o controle do nosso trabalho. O que tem em projeto, né? E teve algumas aulas que alguns alunos falaram assim, professor, então se eu fizer um escopo, o projeto tem que sair igualzinho àquele escopo? Vocês viram que não é exatamente isso, né? O escopo, ele vai ser trabalhado, depende das necessidades das outras etapas. Porque se eu faço um escopo que ele é engessado, eu posso matar o meu projeto, por exemplo, no valor da obra. Aí eu quero uma obra de 2 milhões, só tem 800 mil, acabou o meu projeto. Já não tem mais diálogo, porque aquilo é o que teria que ser, né? O projeto e todas as etapas existe justamente para quê? Para a gente conseguir monitorar, né? E fazer a adaptação dessas atividades. Porque qual que é o objetivo? Uma casa com uma piscina, né? Então a gente consegue ir trabalhando ali dentro de um custo. Talvez não seja a casa de 2 milhões que era do nosso sonho, mas você sair de um apartamento de 300 para uma casa de 800, com um bem-estar que você já pensava naquilo, pode ser muito mais satisfatório naquele momento, né? Isso daí é porque eu estou falando, talvez tenha alguns alunos que chegaram um pouco mais tarde, o exemplo aqui é a construção de uma casa e eu criei um cenário que nós estamos construindo essa casa em Caieiras, num condomínio fechado, tá?
Então, quais que são os passos aqui, né, dessa integração, né? O que eu preciso fazer nesse momento aqui? Então, eu vou validar o meu escopo. Olha que engraçado, né? O escopo, ele está lá, ele foi a primeira coisa que nós criamos, né? Ou uma das primeiras. O que eu preciso fazer nele agora, ó, aqui na hora que eu estou monitorando? Eu preciso validar, né? Eu preciso saber se tudo o que eu pensei lá no meu escopo, eu estou colocando em atividade, né? Então, eu vou validar ele. Então, vai ter um dia lá que eu vou sentar e vou falar, será que a casa, ela vai sair da forma que eu estou pensando? Então, eu vou lá e valido o escopo. Porque eu vou ter muito mais requisitos nesse momento para essa tomada de decisão. Então, eu vou chegar lá e vou falar, meu escopo vai ser uma casa de 800 mil. Então, eu vou lá e vou validar. Ou não. Eu ganhei na Mega Sena nesse meio caminho aí, e eu vou validar um escopo de 2 milhões. Eu vou fazer a casa que era prevista de 2 andares, vou fazer de 3 andares, vou comprar outros produtos. Então, nesse momento aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou validar o meu escopo, mas eu já andei com a obra. Olha que legal. Eu andei com a obra um determinado tempo, eu já tenho várias informações, eu tenho coisas, inclusive, já construídas. Chegou o momento do que eu preciso parar e analisar, né? Não parar a obra, mas analisar. Qual que é o meu cenário depois de 8 meses de obra? Qual que é a minha condição financeira? Então, eu vou pensar, né? Vou dar um exemplo que eu quero comprar um carro popular de 35 mil. E eu começo a juntar dinheiro, mas no meio do caminho eu tenho um upgrade no meu salário. Então, eu ganhava 2 mil reais, eu passei a ganhar 4. Então, depois de 6 meses juntando dinheiro, eu vejo que eu posso comprar um carro de 50 mil. Então, eu posso validar o meu escopo num outro formato. Não necessariamente eu preciso ficar naquele de 35 mil. Então, as coisas, elas mudam, né? Então, eu vou trabalhando o meu escopo, né? Até chegar um determinado momento, eu validar aquilo como já final, né? Não adianta também, depois que falta um mês para entregar a obra, depois eu vou querer fazer mais uma obra lá de X tempo, né? Eu acho que não é a ideia aqui dentro do escopo. Então, depois que você validou o escopo, que você tem muito mais informações, você realmente define, ó, vou fazer a casa de 2 milhões ou vou fazer a casa de 800 mil, né? Então, aí a gente consegue determinar. Ah, professor, mas tem alguns produtos que eu já comprei que ele está ligado a 800 mil, né? Então, a sua casa talvez não fique de 2 milhões, mas fique de 1 milhão e 800, por exemplo, né? Às vezes fica com alguns déficits aí, mas dá para a gente fazer um retrabalho aí nesse escopo. O importante é o quê? A gente validar o escopo. Chega um determinado momento do monitoramento ou falar, esse é o caminho e nós vamos com esse caminho até o final. Controlar esse escopo, né? A gente sempre vai estar fazendo isso daí. Então, depois que eu validei, aí eu vou controlar mesmo com sangue nos olhos aqui, eu vou até o final com esse escopo, né? E aqui nós temos algumas outras atividades, né? Que aqui está dentro do cronograma, tá? Vou aqui para o lado direito, tá? Então, no cronograma eu preciso fazer o quê? Eu preciso realmente verificar o que está acontecendo no cronograma, aquele passo a passo que eu escrevi de atividades, ele é bastante importante, tá? As obras no Brasil, elas são entregues com pouco atraso, tá? Nós passamos isso daí em outras aulas, obras profissionais, né? Elas têm pouco atraso. A gente vê, assim, comentários da família, meu apartamento era para entregar em tal mês, mas atrasaram X tempo. Pessoal, isso daí de verdade é exceção, tá? As empresas, elas conseguem entregar as obras assim, com uma credibilidade bastante grande, inclusive no Brasil. Obras públicas, nós falamos, né? Tem outras vertentes, mas a gente consegue trabalhar bem nesse gerenciamento de projetos, tá? Isso é comprovado com números, tá? Não sou eu que estou falando. Aí nós entramos aqui no controle, né? No controle dos custos. Então, não pode sair daqueles 800 mil, né? Então, já vai estar
determinado, até porque a gente não tem mais dinheiro, a gente vendeu o apartamento por 300, 400 mil, pegou 400 mil do banco, né? Só que aqueles 400 mil a gente está pagando mensalmente, a gente não tem, né? Os recursos, eles sempre vão ser limitados, não importa a obra, não importa se é obra pública, se é obra que tem muita gente que tem dinheiro, sempre os recursos vão ser limitados, tá? Dentro aí do monitoramento e do controle, nós vamos ter o controle da qualidade, que nós já falamos um pouco sobre isso, a gente vai estar monitorando isso também a todo momento, não esquece aqui que a gente está fazendo monitoramento e controle das coisas. Nós vamos estar controlando os recursos, então, quantas pessoas precisam ir trabalhar naquela semana, quais os materiais que precisam estar lá na obra, tudo isso daqui são recursos. Lembramos que recursos, né, não são só pessoas, materiais que vão estar ali na obra, tudo o que está relacionado com recursos, ou pessoais ali, ou de pessoas, ou materiais, está ligado sempre a essa nossa caixinha verde aqui, que é dos recursos, tá? Aí vindo aqui para o lado esquerdo, nós temos aí as partes interessadas, né, que é monitorar o engajamento das pessoas interessadas. A gente vai fazer isso daqui com uma frequência, né? As pessoas envolvidas precisam saber o que está acontecendo. Isso aqui é até para a parte legal, pagamento de impostos, tem um monte de coisa aqui que acarreta aqui nas partes interessadas. Eu dei o exemplo dos familiares, né? Porque quando você fala que você vai fazer uma casa com piscina, todo mundo fica seu amigo, né? Mas tem outras partes interessadas aí, né, nessas obras, tá? Controlar as aquisições, né? O que nós estamos comprando, de que forma a gente está comprando, de quem a gente está comprando. O que eu estou comprando tem qualidade? Tem que ter uma coisa ligada na outra, né? Tem qualidade, mas é custo muito alto, aí impacta no custo. Então, o custo, ele vai vir aqui falar para a aquisição, ó, dá uma segurada aí que você está comprando os produtos aí que está passando do meu custo. Mas quem está pedindo isso para mim é a qualidade. Aí o custo vai lá na qualidade e fala assim, ó, baixa sua bola aí que só tem 800 mil, hein? Vai estourar a obra aí. Então, aí um começa, né, falar com o outro, porque lembramos, né, nós estamos aqui, quando nós fazemos lá EAP, nós definimos, né, quem que vai fazer cada atividade. Mas as atividades, elas têm um único objetivo, que é o quê? Entregar uma casa de 800 mil. Não adianta a qualidade querer fazer uma casa de 2 milhões e o custo só ter 800 mil. Então, eles precisam andar juntos, né? A gente tem que monitorar lá os riscos, né? Eu dei alguns exemplos lá de como aí, o que pode ser considerado risco, né? E a gente vai monitorar a comunicação aí, tudo voltado ao quê, né? Ao controle. Tudo isso daqui é controle. Então, eu planejei, eu executei, só que eu tenho que estar fazendo o quê? Eu tenho que estar controlando. Não adianta eu colocar a nossa equipe lá para trabalhar e as coisas vão acontecer. Não acontece, né? Você tem que ter um controle, né? É muito parecido, o professor vai dar uma atividade em sala de aula e ele não faz análise de quem entregou aquilo lá e não faz o apontamento no sistema, né? Então fica um negócio sem controle, meio sem sentido. Uns fazem, outros não fazem. Dentro das obras é a mesma coisa. Então eu estou lá na parte de execução. Por si só, as coisas não vão acontecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso, dentro do projeto, monitorar isso e controlar. Como que tem que ser feito, em que momento que tem que ser feito, quanto que tem que custar, qual produto que tem que usar. Eu tenho que ter todas essas respostas aí na ponta da língua, porque eu já planejei, né? Eu não estou tirando ali na hora. Eu estou chegando na obra e estou falando assim, isso daqui hoje vai ser feito dessa forma, ou isso vai ser feito assim. Dentro do projeto, não. A gente gastou energia onde? Nós ficamos aqui, 6 meses ou 8 meses só fazendo planejamento, né? Para descobrir as coisas. Aí a parte de execução e monitorar, nós podemos falar que a parte que possa ser até a mais rápida, tá? Que é a parte mesmo de colocar a mão na massa. Porque quando eu já planejei tudo, eu tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar ali mexendo no meu cronograma, né? Onde era para eu colocar uma pessoa que ia construir
a parede em 10 dias, eu posso colocar, por exemplo, 6 pessoas para construir em um dia e 25% do segundo dia. Então, tudo vai depender do quê? Depois que eu planejei, o que eu preciso fazer? Monitorar e controlar, né? Como que eu vou fazer aquilo da melhor forma. Vocês viram que é legal? Porque aqui eu consigo mexer, né? Eu consigo trabalhar essa atividade aqui do meu cronograma quando eu fiz o planejamento. Quando eu não consigo? Quando eu estou fazendo as coisas por achar que vai sair na sorte. Então, eu não consigo controlar. O pedreiro fala para mim assim que 6 pedreiros constroem aquela parede em 3 meses. Eu posso reclamar para ele, falar, pô, essa parede aí eu mesmo faço em 2 semanas, mas eu não sei, né? Eu vou falar para questioná-lo 3 meses, né? Porque eu vou pensar, se uma parede vai demorar 3 meses, imagina a casa de 80 metros, vai demorar 10 anos. Então, a gente questiona ele, mas quando a gente faz mesmo uma análise do que pode ser feito com a pessoa que tem embasamento, normalmente engenheiro, nós vamos conseguir colocar lá no cronograma quanto tempo que vai demorar aquela parede. Professor, mas é tantos detalhes assim, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho para construir uma parede? Você consegue fazer uma análise, né? Então, você pega lá, 80 metros demora X meses para fazer. Quanto demora aquilo fracionado, né? Você consegue fracionar isso daí usando um pouquinho de matemática, tá? E nós temos aí o final, que é a integração, né? Que é o encerramento, né? A fase de projeto, o encerramento, nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Os maiores problemas dos projetos aqui sobre a parte de justiça, de ter pessoas processando alguma situação da obra, é justamente no encerramento, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado aqui com os contratos que nós assinamos lá na parte de planejamento, porque tudo que nós fizemos aqui, que nós fizemos? Nós fizemos contratos, né? Porque para eu garantir que me entreguem recursos aqui, o produto específico, eu preciso fazer um contrato. Eu não posso só chegar lá e achar que eu vou ter aquele produto naquele momento, né? Então, se eu quero fazer uma obra, eu preciso tomar alguns cuidados. Isso é baseado muito em contratos. E os contratos, eles batem muito aonde? Quando a gente está encerrando o nosso projeto, né? Então, nessa fase de encerramento, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, como que nós vamos finalizar as nossas atividades. O que foi combinado entre as pessoas, né? Então, o meu engenheiro lá, ele tinha um contrato lá que ele ia prestar serviço 12 meses, a obra atrasou 2 meses, né? Eu fiz um contrato de adendo de 2 meses, como que está isso daí? Então, essa parte de encerramento das nossas atividades, ela é considerada uma parte assim, sensível em todos os projetos. Isso daí, indiferente do projeto, quando a gente vai encerrar, né, que vai finalizar o projeto, a gente tem que tomar bastante cuidado ali das partes envolvidas, né? Sendo um pouco mais simplista aí, na hora que a gente termina o projeto lá, por exemplo, o projeto integrado, a gente pode fazer alguns apontamentos de coisas que deu errado, né? Então, o encerramento ali, de vez de ser uma coisa positiva, a gente gera um desgaste para um próximo semestre, né? Então, um aponta um problema de outro e assim por diante. E dentro dos grandes projetos, o encerramento ele é um processo delicado. Então, uma parte que envolve muita parte técnica, documental, envolve muito a parte de direito. Então, tem bastante coisas que estão ligadas aí ao nosso encerramento do projeto. Pessoal, passo a palavra aí para vocês, se vocês quiserem tirar dúvida aí. Nós enchemos as nossas 50 caixinhas, pensei que não ia chegar ao final, nós construímos a nossa casa aí com algumas etapas aí, né? A iniciação, planejamento, a execução, o controle e o encerramento são os 5 principais tópicos aí
na gestão de projetos, né? Então, hoje a gente termina esse aulão muito mais ligado à parte profissional de projetos. Hoje eu deixei um legado aí de um passo a passo, né? Diferente de um processo tão acadêmico ligado às bibliografias que nós vamos encontrar. Então, hoje eu fiz uma atividade muito mais ilustrativa, que eu tenho certeza aí que vocês vão conseguir enxergar muito melhor como funciona, né? Aonde que está cada caixinha, que essas caixinhas elas são móveis, elas vão aparecer em várias etapas. Eu acho que isso é o principal. E também a flexibilidade que nós temos que ter aí dentro dos projetos ligados ao passo a passo, né? Depende do que nós queremos dos projetos, nós vamos lá mudando o nosso escopo, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade aí no gerenciamento de projetos. Antes de entrar no assunto avaliação da semana que vem, eu abro aqui o espaço para vocês falarem aí sobre esse passo a passo das caixinhas aí. Queria agradecer quem deu a ideia aí de a gente fazer sobre uma casa, tá? Ficou o agradecimento aqui. Eu ia falar sobre uma adega, né? Mas aí mudaram o meu projeto, mas eu acho que eu consegui desenvolver aí dentro do possível. Se ficou alguma lacuna aí, eu tento responder nesse momento. Ninguém vai fazer pergunta?